Fala aí, pessoal. Acredita que chegaram mais perguntas? Tá bem legal esse negócio das caixinhas. Manda a tua, porque como eu falei, a resposta não é que eu vou te dar uma resposta, eu vou te ajudar a pensar junto. Eu sou pai de 3, e para mim isso aqui é conversar sobre a minha vida também. Então, juntos vamos construindo isso, tá bom? Manda mais perguntas sempre que der. Aí pode ser nos comentários, pode ser na caixinha inbox, sei lá, como você quiser. Mas tá bem legal. Bom, é isso aí. Vieram mais algumas perguntas, eu separei 4 para a gente responder, contribuir, colaborar. A ideia é, não sei, vou comentando e vocês vão comentando também, tá bom? Vão seguindo aí, vão vendo aí qual que é a possível resposta desses interrogantes. Qualquer coisa, você pode assistir e falar, pô, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, na minha experiência foi diferente. Quem sabe a gente não cria essa rede de homens, pais, cuidadores que trocam ideias sobre filhos, olha que louco. A gente sai um pouquinho do papo de futebol, carnaval, cerveja, blá blá blá, e começa a falar, homem para homem, sobre filhos. O que você faz nesse momento, né? Olha que legal. Boa, então a primeira pergunta acho que vai aparecer aí na tela. Eu gosto muito dessa pergunta porque me parece uma pergunta, uma dúvida, né? Uma angústia, vamos falar que uma angústia mais que uma pergunta, que nos fala um pouquinho da forma como a gente entende o amor, né? Parece, né, que a gente está concorrendo pela atenção de um bebê e essa concorrente é a mãe dele. Eu acho assim, a princípio me parece uma batalha meio perdida, assim, por 2 motivos. Primeiro, porque a maternidade, ela é intensiva pela sua própria natureza social, Espera-se da mãe que a mãe esteja lá, a mãe espera ela, isso mesmo dela, assim. A maternidade no nosso ambiente social e cultural, ela é compulsória. A paternidade não, a paternidade é facultativa. A gente sabe disso pelos números do Brasil. A cada mês, né, já faz um tempo, a gente vê como os números de crianças registradas sem o pai no RG, nos cartórios do Brasil lá fora, vem subindo, não vem reduzindo. A cada dia temos mais crianças sem o nome do pai no RG. É facultativa a paternidade. E quando a paternidade ocorre, quando a paternidade está ali, o sarrafo é bem baixo. Para as mães não. Para a mãe não. Para a mãe não é assim. Então acho que um primeiro momento é assim, você tem certeza que você vai querer concorrer pela preferência do seu filho? Será que é disso que se trata em primeiro lugar? Será que se trata de conquistar um ser que mora com você em detrimento do outro? Eu acho que não. Mas eu entendo de onde vem a angústia. Porque você que está aí, pai, você quer se envolver, você quer participar. Você quer estar ali mais constantemente, você está aí se colocando. Acho isso assim, demais. É disso que precisamos. É disso que o seu filho precisa, tá? E às vezes a recompensa, ela não vem muito diretamente, né? Às vezes você não sente, assim, você tá ali, pô, deixa eu te dar banho. Não, eu prefiro a mamãe. Ah, deixa eu te dar, não, a mamãe. Eu sei que a recompensa não vem imediatamente. E aí entra talvez o que a gente começa a dizer, como abrir a contribuição para essa tua angústia. De que tipo de amor a gente está falando, né? Ou como é que esse amor se constrói? Porque eu vou te falar assim uma coisa, de repente, desses 14, 15 anos, trabalhando com homens e com pais, eu acho que o que eu mais tenho entendido é que o dia que a gente sacar que a paternidade não é sobre mim, e sim sobre os meus filhos, sobre estar disponível para eles, mesmo que eles não queiram estar comigo agora, sobre estar ali, ajudando a cruzar, a atravessar, a resolver
participando, me engajando ativamente das responsabilidades da casa e não de algumas tarefas pontuais, sabendo quanto calça, quanto é uma febre, como se chama o creme que ele passa, se tem que passar creme ou não. A professora me reconhece como um cuidador, sei o nome dos amiguinhos, os porteiros da escola sabem quem sou eu e para que eu vim. Entre mais disponível eu estiver, mais segura essa criança se sente. Mesmo que muitas vezes, ela chame a mãe, ou ela prefira a mãe para tal atividade. Se trata de estar disponível, mesmo que a recompensa inicialmente não venha assim como você está esperando. Mas o fato dessa criança saber que tem um adulto, um homem, cuidando dela, e que está ali, né, para o que der e vier, e que é um adulto amoroso, carinhoso, confiável, isso não tem preço. Mesmo que ela prefira às vezes a mãe. Acho que a recompensa vai vir, meu irmão. Acho que já está vindo na real. Se uma criança te fala assim, prefiro a mãe, é uma criança que tem intimidade contigo para te dizer isso. E que bom, né? Se ela fosse uma criança com medo de você, talvez ela não falaria nada para você. Mas se ela se sente à vontade para te dizer, pô pai, posso fazer como a mãe? Talvez ela não te fale com essas palavras todas. Olha, veja bem, adorei seu convite, papai, para tomar banho, mas pensando bem, eu acho que eu gostaria de passar um pouquinho de tempo com a minha mãe. Ela não vai te trazer isso. Ela vai te trazer, quero a mamãe, na maturidade dela. Mas te traz isso. Isso quer dizer que tem uma intimidade. Se você fosse um total desconhecido, talvez a criança congelaria. Talvez a criança não teria intimidade para te dizer o que ela quer. Pensa que é uma criança que está te dizendo o que ela quer. E isso, irmão, você vai ver como é valioso lá na frente, quando a criança te diz o que ela quer. A gratificação vai vir mais para frente. Talvez se você mudar esse foco em que o feedback da gratificação não venha da tua criança e sim venha de você, de que você se sinta bem por estar disponível, mesmo que leve um fora o outro, eu acho que a coisa está indo bem. O que você acha? Comenta aí. Vamos ver a segunda pergunta? Boa. A segunda pergunta. Sonhei em ter um menino e veio uma menina. E aí? E aí? Como é que você vai lidar com esse seu luto em primeiro lugar, né? De você ter imaginado que viria um menino e que você poderia ensinar as coisas que são importantes para um homem, como por exemplo o futebol. Sendo que garantia nenhuma, né? Assim, você pode ter um filho que simplesmente abomine futebol, né? Você pode ter um filho que não goste. Mas enfim, você sonhou com isso, agora vem uma certa frustração. Olha, eu acho isso uma das coisas mais normais, assim, e de fato eu acho que muitas mães também, pelo que eu converso em algumas ocasiões, também sentiram isso. Nos grupos de apoio à maternidade, assim, você vê que isso é um assunto também, quando a mãe consegue entrar em contato com esse sentimento que não é fácil. Então ocorre com mães, ocorre com pais, ocorre com qualquer pessoa que criou uma expectativa, né? Às vezes os avós, às vezes os irmãos. O irmão, por exemplo, podia muito também querer um irmão e veio uma irmã, né? Então, assim, acho que tem duas partes, né? Acho que você ter uma expectativa de se você quer ter um filho menino ou menina, ok, vamos começar por ali. Acho que normal, digamos que você pode ter uma expectativa de que seu filho ou sua filha, né? Você vai fazer isso com ele, vai fazer aquilo lá, vai levar ele ali, vai construir esse momento, enfim. Eu acho que isso já nos começa a levantar alguns sinais de alarma, de alerta, de alarme, alerta, né? Nos começa a dizer assim, cara, o fato do teu menino nascer menino não te diz absolutamente nada sobre o que essa pessoa vai ter como preferências, como caminhos, como escolhas. O fato dela ser menina também não. Acho um pouquinho ilusório a gente achar que a gente vai construir uma história
possivelmente reconstruir uma história sua com um filho, talvez de um pai que você teria adorado, que ele jogasse bola com você e não jogou a partir do gênero do seu filho. Acho arriscada essa aposta, saca? Acho o gênero uma questão que cada dia a mais se apresenta como uma variável a mais. Não é o gênero que vai determinar que teu menino gosta de futebol, né? Pode ser que tua menina adore futebol, inclusive. Já pensou nessa possibilidade? Futebol feminino? Por que não? Não sei, talvez a pergunta aí é um pouco mais para você lidar com esse luto. Talvez não o luto de você não ter tido um menino, mas talvez iniciar um novo luto sobre algumas ideias tuas que precisam morrer, eu acho. Não sei. Acho que a construção da paternidade, assim, para falar assim de pai para pai, acho que a construção da paternidade ela está na aceitação do que ela traz, do que ele traz. Você pode ter tido um menino que odeie futebol, com todas as letras, e prefira qualquer outra atividade. E aí? Nasceu um menino, e daí? Como você vai lidar? E assim com cada uma das coisas que esse seu filho vai escolher. Ele está escolhendo uma coisa por ele ou ele está escolhendo uma coisa por você? O futebol é importante para quem? Porque o futebol pode ser muito importante para ti. E aqui eu vou te contar uma história, tá? Pessoal, eu sou louco por futebol, cara. Adoro, amo. Meu filho caçula não poderia se importar menos com futebol. E foi um pequeno momento de frustração, eu acho, mas que ele resolveu muito bem e que eu aceitei. Ele me disse assim... Aliás, alguém perguntou para ele, você torce por qual time? Eu não vou falar que time é porque eu vou perder seguidores, mas enfim. Não, mentira. Ele falou assim, eu sou palmeirense, que nem meu pai. Mas você gosta de futebol? Não, odeio. Dá para se encontrar com seu filho, você gostando de futebol e ele não. É isso que eu quero te dizer. De repente, o futebol pode ser muito importante para você e tá tudo bem. E teu filho vai te amar com isso. Ou apesar disso. E talvez ele espere que você ame ele apesar disso. Que você ame ele com isso. De repente os encontros às vezes estão nas diferenças. Vamos ver a terceira pergunta aí? Essa pergunta eu acho muito importante. É uma dúvida que eu acho que seja pai de crianças neurotípicas ou neuroatípicas, é uma coisa que mexe com a gente. A gente gostaria de proteger os nossos filhos de tudo, de todos, contra tudo. Quem de nós não quis ser uma mosquinha aí para entrar no recreio e ver se tem alguém falando mal dele, fazendo mal nele, né? Pegando o lanchinho dele, cuidado, ai vai cair. A gente gostaria que nossos filhos estivessem protegidos o tempo inteiro, sejam eles neurotípicos ou não. É claro, lógico, que o pai e a mãe de crianças neuroatípicas estão num estado de vulnerabilidade muito maior. Lógico. Os desafios são outros, os medos são outros, as possibilidades são outras. A gente tem nos nossos filhos, aqui como sociedade, uma diversidade intelectual. Né? Crianças que não necessariamente são consideradas neuroatípicas estão expostas a violências incríveis também. A abusos, a situações vexatórias. Né? Como podemos ter crianças neuroatípicas muito protegidas e muito cuidadas pela sua comunidade. Eu acho que a gente deveria fazer realmente um episódio falando dessa paternidade atípica. Acho que seria muito interessante a gente falar dessas crianças neuroatípicas e de como a gente pode construir um mundo seguro para elas, né? Talvez a primeira coisa que me ocorre contribuir, né, é pensar nisso, é um sentimento normal que vem do amor dos pais.
de que nada de ruim aconteça com os nossos filhos, que tenham a menor quantidade de dor possível ao longo das suas vidas, que sejam ouvidas, acolhidas, queridas, respeitadas, amadas, educadas, né? Em cada um dos ambientes que elas circularem, que assim seja, né? Mas o mundo, ele está lá fora, com suas violências, com sua discriminação, com seu preconceito, com seu ódio, cada vez mais, inclusive, né? Eu acho que o que fica de lição ali, talvez pensando nessa diversidade intelectual toda, de crianças neuroatípicas a crianças neurotípicas, o que fica de lição ali é que a nossa casa, o nosso lar e a nossa relação tem que ser o mundo que a gente quer. É na nossa casa, digamos, na intimidade do nosso lar, que o amor que tem que ocorrer, sabe? Que o respeito tem que ocorrer, que a necessidade particular do outro tem que ser atendida, acolhida, querida. Não importa se o mundo lá fora é violento, agressivo, a gente não tem por que reproduzir o mundo lá fora. A gente não tem por que treinar os nossos filhos na violência. O mundo lá fora é duro, então você tem que aprender. Assim, acredite, a sua criança já sabe muito bem que o mundo lá fora é bruto, tosco, mal educado, preconceituoso, raivoso, odioso. A criança já sabe disso. E cada dia da sua vida ela vai saber mais. Se não é ela a que está propagando o ódio e a violência, né? Que é outra possibilidade. Então tomara que a sua casa seja um oásis de carinho, de amor e de respeito. Tomara que a criança saiba que o mundo lá fora pode ser agressivo, violento e muito doído. Mas que voltando a casa ela tem um porto seguro. Que voltando a casa ela tem o carinho e o amor. Que eu acho que não tem nada mais bonito, não sei, do que você ir pela vida sabendo que você tem um lar. Uns pais, onde você pode recorrer, pedir conselho, ajuda, carinho, colo, chamego. Eu não sei como é isso, mas isso deve se sentir muito bem. Você olhar para um pai e saber que você é amado. Mesmo que o mundo lá fora seja bem violento. Acho que para a criança neuroatípica isso funciona muito mais ainda, né? Tudo bem que o mundo me traz uns desafios, não por mim, mas porque o mundo não está pronto para mim. Mas pelo menos a minha casa tá, né? Pelo menos a minha casa sim. Então, não se trata de compensar, se trata de mostrar que o amor existe. Boa sorte aí nessa caminhada e deixa teu comentário aí sobre que coisas podem funcionar ou não, tá bom? Valeu! É isso. Birras infantis, deve ter horas e horas e horas e horas de gente falando sobre isso, livros sobre isso. A birra infantil, ela tem várias questões, né? Porque ela é extremamente eficiente. A criança, ela não tem muita essa articulação de dizer o que está lhe incomodando, né? A maioria de nós, adultos, também não. Mas a gente tem uma fantasia louca de que a infância ela vai se regular melhor do que nós, do que os adultos. Que a criança vai conseguir trazer o seu incômodo de forma estruturada e empática e assertiva, né? E que a criança está totalmente loucona porque quer uma coisa e não consegue, ou está cansada, está com fome, está irritada, está com calor. E ela vai dizer, olha, nesse momento, não, eu acho que... Sim, tudo bem, eu gostaria de comprar esse pirulito, mas eu entendo que esse momento não é o momento oportuno. A gente tem umas fantasias, né? Mas enfim, a birra está acontecendo e você, adulto, quer interromper essa birra porque você agora está no meio do que é esse tribunal da paternidade, da maternidade, em que todo mundo no shopping, na praça de alimentação, na sua família, no parquinho, está olhando para você com aquela cara de você não vai fazer nada? E quem é a mãe dessa criança, né? Nossa, essa criança mal educada, assim? Aí você cai no tribunal da paternidade, da maternidade e você precisa interromper essa birra, né?
Eu acho que quando a birra está instaurada, eu acho que não tem muito o que fazer. Você precisa retirar essa criança da cena. Tomara de forma não violenta, tomara de forma acolhedora, mas firme, evidentemente. Se a criança estiver muito descontrolada, se ela estiver ali realmente desregulada, não adianta vir conversar com a criança, não adianta vir negociar com a criança, você precisa retirar essa criança da cena, ponto. A não ser que você se banque muito e deixe a criança fazer a birra até o momento em que a birra deixa de ser eficiente e você consegue conversar com ela, mas caramba, essa é uma opção bem arriscada, porque as crianças eu acho que têm menos receios sociais do que você. E quando ela vê que a birra não está sendo muito eficiente, ela escala a birra. Ela sobe o nível, ela sobe o volume. Mas enfim, vai que você é desses bravos e corajosos. A opção, eu acho, é tirar a criança da cena, se retirar com ela, levar num lugar em que ela possa gritar, berrar, enfim. E tudo bem. Depois que o berreiro for encerrado, depois que a coisa toda se acalmar, é momento talvez de conversar com a criança, né? Agora, a sua pergunta é mais sobre como você mantém a calma, né? Eu acho que essa é a grande questão. Assim, a gente vê criança berrando porque ela queria tomar banho com o celular. A gente vê criança berrando porque queria cortar o bigode do gato, porque queria mais macarrão, porque queria menos macarrão, porque queria cortar o pão em 8 pedaços e não em 6, porque queria cortar o pão em 6 pedaços e não em 8. A gente vê a criança berrando, às vezes, pela quantidade de coisas que você imaginar. Muitos desses berros, muitas dessas birras, vêm pela falta de sono, pelo calor, pela simples, sabe, vida que está assim, encheu o saco, não tem como se regular e conversar, né? Então, a birra vai acontecer, a não ser que a sua criança tenha muito medo de você, aí não vai acontecer. Ou a não ser que a sua criança seja uma criança francesa, que a criança francesa não faz birra. Porque a criança francesa sabe que os pais não vão responder, então tanto faz, né? A criança entra no modo de desesperança. Ou que outra possibilidade, você bloqueia seus sentimentos, suas emoções e você lida com isso sendo, né, blasé com a vida. É outra possibilidade. Mas nós somos latinos, não nos importamos uns com os outros, somos de contato, de toque. E eu acho que nessa parentalidade latina, a birra cabe, assim, vai acontecer, de tempos em tempos vai rolar. E você vai ter que aceitar, de repente, que essa birra vai acontecer. Como você vai manter a calma? Aí que eu acho que está o desafio, né? Assim, às vezes as pessoas falam, conta até 10. Eu acho isso importante, assim, contar até 10 é um belo truque que te ajuda a não entrar numa síndrome de bloqueio pré-frontal em que você está carregado de adrenalina, carregado de vários neurotransmissores que te fazem reagir de forma violenta e pouco controlada. Você acaba inibindo a sua resposta de autocontrole e é violento. Acho que você aprender a se regular primeiro para pedir para sua criança se regular, acho que é muito importante. Então, dicas para manter a calma, acho que é justamente isso. Foque na sua respiração, faça respirações longas, se afaste, peça ajuda. Se não está numa boa hora para lidar com essa criança, se afaste. Tá tudo certo. Peça para outro adulto intervir, saia da cena, volte quando estiver mais calmo, faça o exercício de pensar sem falar, faça o exercício de você colocar um colchão entre o que você está sentindo e o que você está prestes a dizer. O que você está prestes a fazer, sabe? Tente colocar um colchãozinho de tempo ali entre o que você está sentindo e o que você está com vontade de fazer. Eu acho que você colocando essa autorregulação primeiro em você, a criança começa a se regular melhor. Mas eu não acho que tenha muito mais o que fazer a não ser você respirar. Respirar e entender que vai passar. E quanto mais você respirar, mais possível a criança também entrar num modo de tranquilidade. Mas a birra eu acho inevitável. O que talvez é evitável é ter o birro, ter o berro.
teu grito, tua violência. Isso é evitável. Tá bom? É isso aí. Essa era a última pergunta, gente. Obrigado aí pela rodada. Foi super nutritivo. O que mais? Do que a gente vai conversar agora? Nesse nosso quadro E Agora, José. Até a próxima. Um beijo.